Hello, students, how are you? Aqui é a Teacher Max, espero que todos vocês estejam bem. Nós vamos estar hoje dando continuidade com a nossa aulinha de inglês, ok? Na última aula nós falamos sobre as ações, sobre os verbos, nós vamos continuar falando deles aqui na página 43. Então vamos lá. Então, pessoal, alguns dos exercícios que estão aqui nesse livro, que são gramática pura, a teacher vai fazendo com vocês, porque era o que nós costumávamos fazer em sala de aula, a teacher fazia junto com vocês, nós discutíamos. Mas, estando à distância, a teacher não vai pedir para vocês fazerem sozinhos alguns, a teacher vai estar fazendo com vocês e explicando em cima, tá? Para ficar mais fácil para vocês não se embananarem, porque quando nós falamos de verbo, é um pouquinho mais complexo, tá bom? Então, a teacher vai estar fazendo com vocês aqui os próximos exercícios que são gramaticais. Pessoal, aqui na página 43, nós temos alguns verbos. Os verbos want, play, go, watch, ride e read. Pessoal, quais são esses verbos? O verbo want é o verbo querer. O verbo play é o verbo jogar, o verbo tocar e o verbo brincar. Play pode significar três coisas. O verbo go é o verbo ir. Watch é o verbo assistir. Ride é o verbo andar. E read é o verbo ler. Então, pessoal, nós vamos completar os espacinhos em brancos com os verbos que estão aqui. Então, de acordo com o contexto da frase, eu vou ver qual verbo melhor se encaixa. Então, a teacher vai estar ajudando vocês aqui. Então, olha só, pessoal. Nosso diálogo começa assim. Marina e Alice conversando, certo? Ali na mesa do almoço. Então, a Marina começa dizendo: Alice, what do you tananan to eat? I tananan rice, chicken and salad. And you? Marina, I tananan spaghetti. And what do you tananan to do after dinner? Então, pessoal, até aqui a terceira fala, certo? O que nós vamos completar? Então, a mãe da Alice pergunta para ela o que ela, tananã, comer. Então, pessoal, qual o melhor verbo que se encaixa aqui? O verbo querer, brincar, jogar, né? Ir, assistir, andar ou ler? O que melhor se encaixa é o verbo querer. Então, ela pergunta, Alice, o que você quer comer? Então, no primeiro espacinho, nós vamos completar com o verbo want, que é esse primeiro verbo que está aqui. A teacher vai deixar no próximo slide as respostas certinhas para vocês, tá bom? Então, a teacher vai estar falando aqui, mas no próximo slide vai estar certinho ali qual é o verbo que vocês têm que utilizar. E na segunda fala aqui, pessoal, a Alice responde. Se a mãe pergunta com o verbo querer, nós temos também que responder com o verbo querer. Então, na frase da Alice, aqui embaixo, nós também vamos colocar o verbo want. Ela diz, I want rice, chicken and salad. And you? Né? Eu quero arroz, frango e salada. E você? E a Marina, que é a mãe da Alice, responde novamente. I want spaghetti. Eu quero espaguete, certo? Então, ela também responde ali com o verbo want no primeiro espacinho. Na segunda parte da frase, a mãe dela pergunta, And what do you to do after dinner? Então, na parte B da frase, também nós vamos completar com o verbo want. E o que você quer fazer depois do jantar? Então, pessoal, em todos os espaços aqui, praticamente, nós vamos colocar o verbo want. Então, nos 4 primeiros espaços em brancos, o verbo want, que é o nosso primeiro verbo, certo? E aqui a parte final do texto, né? E aqui a Alice responde para a mãe dela o que ela quer fazer depois do jantar. I, video games and TV. And you? Então, aqui, pessoal, na primeira fala da Alice, da segunda parte, nós vamos completar com o verbo querer novamente, want, certo? Na segunda parte ali, nós vamos colocar o verbo play. Por que o verbo play? Porque nós jogamos videogame. Então, o verbo que se encaixa ali antes de videogames é o verbo play. Então, I want to play, eu quero jogar videogames. E o que nós fazemos com a televisão?
Nós assistimos. Então, antes da palavrinha TV, aqui nós vamos adicionar o verbo watch, que é o verbo assistir. Certo, pessoal? Lembrando que a teacher vai deixar aqui no próximo slide para vocês certinho as respostas. E a Marina diz para ela aqui que ela quer, pessoal, ler o novo livro dela. Então, nós vamos completar ali na fala da Marina com o want novamente e depois o verbo ler, que é o verbo read, que é o nosso último verbo ali da nossa legenda, ok? E a Marina ainda pergunta para elas: What about Saturday? E sobre o sábado? Where do you tananã to tananã? Onde você quer ir, certo? Então, novamente, nós vamos completar com o verbo want. E na segunda parte ali, antes do ponto de interrogação, nós vamos colocar o verbo go, que é o verbo ir, ok? E na última frase, pessoal, que é a frase da Alice, o que nós vamos responder? Com o want novamente, porque ela quer, certo? E ir ao parque, pessoal, nós vamos colocar o verbo go novamente. Então, I want to go to the park. Então, ela quer ir ao parque. E andar de bicicleta. Então, o verbo andar, que a teacher explicou para vocês, é o verbo ride, lá em cima. Então, é com ele que nós vamos finalizar a nossa frase, ok? Certo, pessoal? Então, o nosso diálogo, que é o nosso diálogo, vai ficar desta forma. Vocês podem agora preencher os espacinhos em brancos com os verbos que nós vimos agora. O que nós vamos fazer agora? Nós vamos aprender sobre o simple present. O que é o simple present? É o tempo verbal em inglês em que todos esses verbos estão reunidos, certo? Onde nós vamos utilizar todos esses verbos que nós estamos falando, que nós estamos aprendendo. O simple present no inglês, ele é o presente simples, certo? Ele é utilizado para falar de rotinas, de fatos, ou seja, como assim falar de rotina, teacher? Falar de coisas que vocês costumam fazer. Então, por exemplo, eu vou à escola todos os dias, eu toco piano, eu tenho aulas de músicas, certo? Eu tenho aulas de inglês, eu escrevo, eu canto. Então, todas essas formas no presente, certo? Que nós não estamos falando nem de passado e nem de futuro, do presente. Nós utilizamos o simple present para falar. Ok? E aqui na página 44 nós vamos aprender um pouquinho da estrutura de frase, como que eu utilizo o simple present, certo? Lembrando, pessoal, toda vez que nós quisermos fazer uma pergunta no tempo presente, nós vamos utilizar os verbos auxiliares do e o verbo auxiliar does, que a teacher vai explicar para vocês como que funciona, certo? E nas formas negativas nós vamos utilizar esses verbos auxiliares com o not, né? O do not e o does not. Então, vamos ver aqui um pouquinho do que é o simple present. Pessoal, no nosso primeiro quadradinho verde, nós temos aqui I swim, you swim, we swim, they swim, certo? Nós temos aqui uma frases nas formas afirmativas com algumas pessoas do pronome. Quem são as pessoas do pronome? O famoso eu, você, ele, ela, nós, eles e elas, certo? Então, aqui a primeira pessoa, I swim, eu nado. A segunda pessoa, você nada. A próxima pessoa, we swim, nós nadamos. E a última pessoa, they swim, eles nadam. Então, vocês perceberam que a minha frase aqui, ela está na forma afirmativa, certo? O que nós utilizamos para formar a nossa frase afirmativa? A pessoa e utilizamos o verbo correspondente. Lembrando que os verbos são aquelas palavrinhas que vocês viram anteriormente, ok? Aqui no caso do verbo swim é o verbo nadar. Na minha forma negativa, pessoal, toda vez que eu quiser negar para essas pessoas que estão aqui, eu vou sempre adicionar o don't. O que é o don't? É o famoso não, certo? Então, toda vez que eu quero dizer que eu não nado, o que eu vou dizer? Eu vou escrever também, né, o verbo don't, o verbo auxiliar don't. Então, a frase I swim vira I don't swim. You swim vira you don't swim. We swim vira we don't swim. E they swim vira they don't swim. Lembrando, pessoal, as frases em português ficam dessa forma. Eu não nado, você não nada, nós não nadamos e eles não nadam. Essas formas interrogativas, pessoal, como funciona? Nós sempre vamos utilizar o do no começo da frase,
tá? Então, para todas essas pessoas que estão aqui, não foquem ainda na parte de baixo, mas na parte de cima. Então, ó, todas as vezes que eu quero perguntar, você nada? Certo? Eu nado, nós nadamos, eles nadam, nós sempre vamos utilizar o do no começo da frase, tá? Então, fiquem tranquilos, pessoal, porque nós vamos vendo esse tema, tá? Aos pouquinhos, e vocês vão ter aí longos anos para ver esse tema, para absorver esse tema, tá? Então, não precisam ficar desesperados em relação a eles. A teacher está aqui para ajudar vocês. Então, pessoal, vamos lá. Do I swim? Eu nado. Yes, I do. Sim, eu nado. No, I don't. Não, eu não nado, tá? Por que os verbos auxiliares estão ali na nossa resposta? Porque o próprio nome já diz, verbos auxiliares. Eles nos auxiliam, nos ajudam a entender de que é do verbo nadar que nós estamos falando. Então, nós não precisamos repetir swim, swim diversas vezes. Nós usamos os verbos auxiliares, é como se eles representassem o verbo da frase, tá bom? Do we swim? Nós nadamos? Yes, we do. Sim, nós nadamos. No, we don't. Não, nós não nadamos. É a mesma coisa ali com as outras pessoas, tá, pessoal? Essa é a forma utilizada para as pessoas. I, que é eu, you, você, we, nós, e eles, they, certo, pessoal? Agora, para as terceiras pessoas, quem são essas pessoas do terceiras, né? Essas terceiras pessoas do pronome pessoal. Vocês conhecem bem. He é ele, she é ela. E it, pessoal, significa ele ou ela quando eu falo de objetos e animais, tá? Então, por exemplo, quando eu vou me referir a um cachorro, em vez de eu usar he para falar ele, eu utilizo it para falar ele, tá bom? Então, o it ele é sempre utilizado para falar aí de animais e objetos. A mesma construção de frase vai ser como na de cima. A diferença, pessoal, é que para as terceiras pessoas nós chamamos he, she, it de terceiras pessoas, tá? Todas as formas que nós formos utilizar com essas terceiras pessoas, o verbo tem que vir com esse szinho no final, na forma afirmativa. Então, olha só, aqui nós usamos o verbo work, que é o verbo trabalhar. Quando nós usamos para he, she e it, nós utilizamos works, certo? Ele ou ela trabalha. Então, pessoal, para as terceiras pessoas, sempre adicionando o S no final do verbinho, ali na forma afirmativa, que é no caso do nosso quadradinho verde. Quando eu passo para a forma negativa, a mesma coisa que nós fizemos na frase de cima, nós vamos utilizar o auxiliar, só que nesse caso agora é o auxiliar doesn't, que é o does not, não é mais o don't, tá? Então, sempre para as terceiras pessoas é o auxiliar doesn't. E nós vamos tirar o S do verbinho, porque o S nós só usamos na forma afirmativa. Então, he doesn't work, ele não trabalha. She doesn't work, ela não trabalha. Ok? Então, fica desta forma. E quando nós vamos utilizar, né, nas formas interrogativas, nós utilizamos o does no começo, assim como lá no primeiro quadradinho. Então, does he work? Ele trabalha. Yes, he does. Sim, ele trabalha. No, he doesn't. Não, ele não trabalha. A mesma coisa aqui com she. Does she work? Ela trabalha. Yes, she does. Sim, ela trabalha. Não, ela não trabalha. E a mesma coisa ali com o caso de it. Certo, pessoal? Parece muita coisa, mas vocês vão absorvendo aos pouquinhos. Aqui no exercício 3, ele já pede logo para nós completarmos com o verbo correspondente, tá? Ou com o verbo auxiliar, ou com o verbo conjugadinho com S. A teacher vai ajudar vocês a fazer esse exercício. A teacher também vai fazer com vocês, tá bom? Então, olha só. Na primeira questão, nós temos aqui, letrinha A. I turn to the movies every Saturday. Então, o que ele quer saber aqui? Ele está falando, eu, tananã, aos cinemas todo sábado. Gente, qual o melhor verbo que se encaixa? O verbo ir, certo? Eu vou aos cinemas todo sábado. Então, nesse caso, nós vamos completar com o verbo go, ok? Então, na letrinha A é o verbo go. Lembrando, no próximo slide a teacher vai deixar a resposta para vocês completarem. Na letrinha B, pessoal, só de já ter um espacinho em branco ali, antes da pessoa, eu sei que eu tenho que completar com do ou does. Nesse caso, é uma pergunta. Qual é a minha pessoa? É you. Então, qual é o verbo auxiliar que eu vou usar para you? Do ou does?
Então, lá em cima nós vamos consultar. Eu sei que eu tenho que utilizar o do. Então, a minha primeira parte da frase é do you, certo? Tananan electric guitar. Gente, o que nós fazemos com a guitarra ou com o violão? Nós tocamos. Então, é o verbo play que nós vamos utilizar aqui. Do you play the electric guitar? Certo? Na letrinha C, a mesma coisa. Então, na letrinha C, olha só o que nós temos. I, soccer on Fridays. But, I, volleyball. Como vai ficar, pessoal? Olha só. I play soccer. Por que soccer? E por que eu tenho que usar o verbo play aqui? Porque soccer é futebol. Então, o que eu faço com o futebol? Eu jogo. Então, I play. I play soccer on Fridays. Eu jogo futebol às sextas-feiras. Mas... Então, geralmente, quando tem esse mas, pessoal, significa que é o contrário do que você acabou de dizer. Então, o que ele quer dizer aqui? Mas eu não jogo voleibol. Então, nós vamos colocar o don't e o verbo play ali de novo, ok? Mas eu não jogo voleibol. Na letrinha D. Where, your bike? Então, o que ele quer saber aqui nesse próximo, pessoal? Onde você anda com a sua bicicleta. Então, nós vamos usar o do, porque é o auxiliar de pergunta, certo? E o ride, que é o verbo andar. Na letrinha E, ele está fazendo um elogio. Você, very well, muito bem. Nesse caso aqui, ele está falando do verbo nadar. Você nada muito bem. Então, é o verbo swim que nós vamos utilizar. E na F, pessoal, que é a nossa última alternativa, nós vamos utilizar o verbo do novamente, auxiliar, porque é uma perguntinha. E a pessoa é you. E ali depois, olha só o complemento da frase. Cartoons every day. Então, do, porque é você, certo? Assiste, desenho. Pessoal, cartoons em inglês significa desenhos, tá? Então, do you watch cartoons every day? Então, você assiste cartoon todos os dias? Tá, a teacher vai deixar aqui no próximo slide essas respostas para vocês, tá bom, pessoal? Certo, pessoal? Então, por hoje é só. A teacher deixou aqui para vocês as respostas, tá bom? Como são exercícios gramaticais, que são um pouquinho mais complicados de fazer, a teacher fez com vocês, tá bom? E os próximos exercícios que forem um pouquinho mais complexos, a teacher também estará fazendo com vocês até que vocês entendam completamente o assunto. Certo? Qualquer dúvida que vocês tiverem, vocês também podem estar perguntando para a teacher no Class App. Bye bye, have a nice day, tenha um ótimo dia!